Alô, querido aluno que vai fazer MPU. Aqui o professor Ricardo Russo. Nesse vídeo nós vamos comentar uma prova de língua portuguesa da FGV, porque afinal de contas o português da FGV é diferente do todo mais, então a gente vai analisar a prova do ano passado, de 2024, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ALESC, e vamos partir disso para você entender como será a prova de língua portuguesa da FGV, do MPU, e saber como estudar essa prova. Eu acho que isso é muito importante para você não perder seu tempo nem seu dinheiro. Eu acho que isso é bem importante. Então, vamos lá. A primeira coisa, nós estamos falando sobre FGV. FGV tem lá os seus mistérios, né? Então, o pessoal entra em contato comigo. Professor, o senhor tem material da FGV? A FGV é diferente? Sim, a FGV, das provas de língua portuguesa com as quais estamos acostumados, né? CESP Brasília, a VUNESP, CESGRAN Rio, que são provas muito tradicionais do ponto de vista da gramática. Ela possui algumas diferenciações, e as diferenciações estão não só na maneira como são cobradas as questões, nos textos que são trazidos nas questões, mas também diferenças em relação ao próprio conteúdo. Então, é óbvio que a FGV precisa de um tratamento à parte. Mas o que eu quero mostrar nesse vídeo para vocês é que não adianta você querer estudar FGV isoladamente se você não tiver uma boa base de sintaxe, não tiver uma boa base de gramática de um modo geral. Ou seja, não se abre mão de um bom conhecimento de sintaxe, é isso que eu vou provar para vocês, para fazer a prova da FGV. Legal, a gente tem de pegar esse conhecimento e verter para aquele caso específico e olhar o caso específico da FGV. Mas o ponto de partida é a gramática, como em tudo na vida, legal? A interpretação de textos, os tipos de textos, os níveis de linguagem, que estão dentro do conteúdo do conhecimento de linguagem de um modo geral, né? Vamos chamar de linguagem para não ficar naquele papinho só de gramática, é uma coisa mais ampla que gramática, né? É uma prova de linguagem, legal? Então, a gente tem que ver esse conteúdo para examinar isso de perto. Então, é isso que eu quero mostrar a você, até porque eu quero que você lembre uma coisa, para quem começou a estudar agora, você precisa conhecer intimamente o edital, mas você vai ver que são 20 questões que valem 20 pontos, dos 120 pontos totais da prova, 20 pontos são relativos à prova de língua portuguesa, as 20 questões objetivas. Curiosamente, 40 pontos são relativos à redação. Portanto, se a gente somar redação, né, que é a minha área, né, a redação, mais a prova de linguagem, de língua portuguesa, você tem 40 mais 20, você tem 65 pontos em 120. Quer dizer, isso é mais da metade da nota. Então, esse é o começo do estudo, naturalmente. Legal, por aí que você tem que começar. E a redação é aquele velho problema. Então, lá no final, vou deixar na descrição do vídeo o meu curso de redação com o módulo de questões resolvidas do FGV. Estou dando um presentinho, é todo um trabalho de redação com aulas gravadas, mas tem um módulo lá em que eu vou fazer exatamente isso, corrigir questões da FGV para ajudar você nessa caminhada aí. Legal? Vamos dar uma olhadinha, então? O que acontece com a nossa querida FGV, que é a assombração de muita gente, medo, receio de muita gente, tá? Então, sabemos que a FGV tem uma personalidade muito diferenciada em relação à língua portuguesa, mas não há nenhum monstro aqui, a gente não pode ficar apavorado, achar que, enfim, a gente não vai conseguir resolver o problema. A primeira coisa é olhar com atenção o edital. E essa é a primeira grande dificuldade que a gente observa nos candidatos, que olham o edital, mas não entendem muito bem. Então, o tio vai ajudar você aqui, legal? Olha só, lá no edital de língua portuguesa da FGV, você vai ter componentes que caem em qualquer edital. Até aí, nenhum problema. Mas algumas coisas são diferentes, então é isso que eu quero chamar a atenção de você. Por exemplo, a interpretação de textos e a compreensão, que são coisas diferentes, legal? Ela cai e aparece em todos os lugares, legal? É óbvio, é evidente que há uma personalidade própria em relação a isso, nada misterioso. Se a gente souber ter boa leitura de texto e conhecer estratégias de texto, a gente vai resolver essas questões. Então, há uma convicção nessas 20 questões, absoluta convicção, você pode estar certo disso, que 3 a 4 questões já de cara vão ser sobre interpretação ou compreensão de textos. Legal? Então, já de imediato a gente sabe que isso vai aparecer e não é exclusivo da FGV, isso é o corriqueiro nas provas de língua portuguesa, né? As questões relacionadas à coesão textual estejam certas, eu vou ver agora algumas questões de coesão para você ver como é que cai,
tá bom? Vão aparecer, a intertextualidade também aparece, a intertextualidade é um assunto que corriqueiramente não cai em prova de concurso público, mas cai no Enem, né? Isso é Bakhtin, ou seja, a paródia, a paráfrase. Então a gente tem que ver como é que caem essas questões. As questões de intertextualidade na FGV são bem simples, aliás, mais simples do que as do Enem, a meu juízo, tá? A tipologia textual e os gêneros textuais, descrição, narração, aliás, argumentação, injunção, foram além da prova das questões de interpretação de texto, nessa prova da ALESC do ano passado, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, foi o assunto que mais caiu. Caiu muito, né? E não é difícil, são questões para a gente acertar, né? O que é uma narração, qual é a característica do texto narrativo, do texto descritivo, da argumentação, quais os tipos de argumentos, isso é importante, tá? O texto injuntivo, legal? Então, isso aqui é assunto fundamental. Então, interpretação de textos e a organização do texto, a tipologia, os gêneros textuais, caem sempre. Legal? Você tem texto informativo, publicitário, propaganda, isso aqui também cai, tá bem? Também é importante. Literário, não literário, está dentro de um assunto maior, legal. A estrutura da frase, essas operações de deslocamento, uma questãozinha muito provável de deslocamentos, né, de reescritura de textos. Então, eles pegam um texto, reescrevem, perguntam se há alteração, se essa alteração infringe a norma culta, uma questãozinha provável sobre isso aí, tá? Bom, aí vem a parafernália da gramática, né, gente? Que é a pontuação, a organização sintática da frase, isso é a sintaxe plena, a ordem direta, a ordem inversa, a gente vai ver agora uma questãozinha sobre isso, legal? Os tipos de discurso direto, indireto, indireto livre, né? Também isso aqui raramente cai em provas de concurso público, eles usam tipos de discurso, né? Os registros da linguagem formal e informal, isso cai em tudo que é prova também, né? Registros de formalidade e informalidade, nessa prova da LESC caíram 2 questões sobre isso. As funções da linguagem, nessa prova da LESC, uma caiu, né? Aquela questão metalinguística, as funções da linguagem, do Jacobsen, essa é também exclusivo FGV em prova de concurso público, você não encontra em outras provas, a não ser no Enem cai, legal, então funções da linguagem, também não é nada muito difícil. Estrutura e formação de palavras, aí você está dentro da gramática, né? Classe, morfologia, toda a parafernália da gramática. Lá na semântica, eu peço especial atenção, porque é uma ferramenta importante, né, você entender que é o sentido próprio e figurado, quer dizer, o sentido conotativo e denotativo, isso é uma ferramenta importante para você resolver as questões de FGV de semântica, né? Antônimos, sinônimos, paronimos, hiperônimos também, importante, você vai ver, isso cai também, né? Polissemia, ambiguidade, tudo isso aí é semântica que está em tudo que é prova, tá? A questão dos dicionários, isso é específico FGV, né? Tem uma questãozinha que às vezes cai sobre isso, também é uma questãozinha fácil de a gente prever. E aí, uma ampla aqui, que é neologismo, arcaísmo, estrangeirismo, ortografia, crase, então aí também a parafernália da gramática como um todo, nada de excepcional. Legal? Algumas coisas muito próprias da FGV, outras caem em tudo que é tipo de prova. Vamos dar uma olhadinha nas questões? Então, aí o aluno vai entrar em contato comigo e vai dizer assim, prof, sabe o que é? Eu queria pegar um módulo só de FGV para estudar só FGV. Bom, gente, primeiro eu preciso ter o conhecimento gramatical e eu vou provar isso para vocês. Eu vou pegar aqui, nessa prova da LESC, já de cara, de imediato, sequência de 3 questõezinhas, tá bom? 3 questõezinhas aí, tá? A última aqui, o enunciado não ficou bem legal, deixa eu ver, aqui, deixa eu olhar de novo aqui, a última ali tá, deixa eu tirar isso aqui, para não atrapalhar, agora sim, olha só, tá bem? Vamos dar uma olhada nisso aqui, gente, você vê, a prova era de 20 questões, em sequência, 3 questões de gramática pura, então, não cai gramática na FGV, 3 questões aqui, tem mais, não são só essas aqui, mas 3 em sequência, tá? Vamos olhar o estilo da questão para a gente entender, e o grau de dificuldade, você me ajuda? Vamos ver? Assinar a frase em que mostra um erro quanto à norma culta da língua. Então, é uma questão de
correção de texto. Você tem 5 frases, e você vê que a frase é curta. Aliás, FGV trabalha sempre com frases e enunciados e textos muito curtos. Legal? Ele quer saber o que está errado. Não diz qual o erro. Você vai ver que na 15 ele faz a mesma coisa no enunciado, mas diz que o erro é de pontuação. Legal? Então você tem aqui 2 questões de correção de textos. Uma identifica qual o assunto que está sendo abordado, o outro é a parafernália toda da gramática. Então, erro quanto à norma culta. Legal? Uma observaçãozinha do professor Chato, que quem estuda linguística, e hoje as provas elas são alinhadas com a linguística, jamais vai usar a palavra erro, né? Porque erro, certo e errado, do ponto de vista da linguística, não existe. O que existe são desvios da norma culta. Curiosamente, a FGV foge dessa linha e abandona totalmente os conceitos mais elementares da linguística. Legal? Fechei o parênteses aqui, olha só. Onde há um erro quanto à norma da língua. Então, vamos pescar, vamos ver que erro pode ser acento, pode ser vírgula, pode ser crase. Né? Minha saúde está boa, ponto, período bem curtinho, período termina no ponto, a idade é que está ruim. Uma coisa é boa, outra coisa é ruim. 2 períodos eu poderia juntar num só, botando um conectivo de oposição, de contraste, mas, porém, todavia. Né? Por quê? Porque está trabalhando com ideias antagônicas, bom e ruim, então a gente pode usar o mas, o porém, todavia, que marca justamente a oposição, é clássica conjunção de oposição, mas não tem nada errado na frase. B, as palavras são os médicos. O verbo ser pode concordar com substantivo plural, e aí você tem à direita e à esquerda 2 substantivos que estão no plural, palavras e médicos. Então, tanto faz concordar com um, com o outro, está tudo certo, são plural. Aqui está certa a concordância. Então, as palavras são os médicos de uma mente doente. Usando linguagem figurada, metafórica, tem nada errado também. Grande parte da saúde consiste, quem é que consiste? A grande parte consiste, verbo, também, senhor, em desejar lá. Desejar o quê? O lá remete, coesão textual, à saúde. Então, desejar a saúde, desejar lá. Né? Esse lá, portanto, é o objeto direto de desejar. Quem deseja, deseja alguma coisa. Como o verbo desejar mais a termina com R, você corta o R e coloca o L. Então, desejar lá. Né? Isso é uma adaptação fonética, né? Para não ficar desejar a. Ficaria eufonicamente ruim. Então, está correta essa construção da FGV. Os médicos acusam a natureza, os enfermos aos médicos. Bom, aqui nós temos 2 orações, legal, ó, os médicos acusam a natureza, é uma oração, e a sindética, você vê que as 2 estão juntas sem a conjunção, portanto, se não tem o síndeto, a gente diz que ela é assindética. O que é síndeto? A conjunção. O legal aqui seria usar o ponto e a vírgula, mas isso também não é obrigatório, então não está errado, né? Mas nós temos aqui o verbo acusar, ó. Quem acusa, acusa alguém, é um verbo transitivo direto, significa dizer que alguma coisa sofreu a ação expressa pelo verbo. Quem é o objeto direto? Quem sofre a ação expressa pelo verbo. Então, os médicos, sujeito, acusam, praticam a ação, voz ativa, né? Quem sofre a ação de ser acusado é a natureza. Sempre quem sofre a ação, objeto direto. Os enfermos acusam os médicos. Então, aqui o verbo acusar ficou em elipse, né? Essa é a famosa elipse chamada de zeugma, né? Que é o verbo acusar, já foi usado anteriormente, ele, para não repeti-lo, usamos uma elipse. Essa elipse verbal nós chamamos de zeugma, que é exatamente um tipo de elipse. Legal? É aquela que você já usou a palavra anteriormente, e para não repeti-la, ela fica em ausência, mas subentendida. Quando for uma elipse, um zeugma verbal, você pode sim usar a vírgula. Então, haveria aqui uma vírgula, né? Poderia haver uma vírgula, que também não é obrigatória, mas poderia haver a vírgula. Legal? Então, os enfermos, vírgula, acusam os médicos e não aos médicos, porque estamos diante de um objeto direto.
Então, esse A aí, preposição, está sobrando. Então, é aqui que temos o erro. A ausência da vírgula na zeugma e esse A preposição diante de um objeto direto. Então, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, se exige que você tenha uma boa noção de sintaxe para resolver. Legal? E sintaxe é sintaxe tudo que é lugar, gente. Não existe sintaxe da FGV, não existe sintaxe de CESP. Objeto direto é objeto direto em qualquer lugar. Dar nome a uma doença é apressar-lhe os avanços. Apressar os avanços da doença. Está correto esse lhe também. Não tem nada errado na frase, realmente era a letra D. Então, entre todas as escolhas, letra D, inquestionavelmente, é errada. Não era uma questão difícil para quem conhece um pouco de pontuação e de transitividade verbal. 15. Assinale a frase em que se comete um erro de pontuação. Então, agora a gente está falando especificamente de pontuação. Riso, o mais inocente de todos os diuréticos. Redondinha a frase, não tem um erro de pontuação. Aquele riso pode aparecer assim? Pode, não está errado, não tem nada errado. Né? É um período, uma palavra isolada, período, está tranquilo. Todos os maus são bebedores de água, 2 pontos, está bem provado, está explicando agora, com o dilúvio. Também não tem nada errado na frase. Para o homem sensual, todo alimento é doce. Todo alimento é doce para o homem sensual. Marcando esse deslocamento dessa expressão aqui, a vírgula está correta. O doutor Riso e o doutor Sono, os 2 melhores médicos que existem, são os 2 melhores médicos, e está explicando que quem é o doutor Riso e o doutor Sono, também está correto, são corretos os 2 pontos. Na última, agora vai voltar ao que eu falei antes. Olha só, eu prefiro consultar médicos, ela, videntes. Então, o que você tem agora aqui? Essa locução verbal, prefiro consultar médicos, ela prefere consultar videntes. Ó. Então, de novo, a zeugma verbal ali, mas ela, vírgula, videntes. Então, essa vírgula aí, é o caso da zeugma, deveria estar marcada com o uso da vírgula. Então, esse é considerado um erro de pontuação pela FGV. Então, você já viu que zeugma é um assunto que interessa bastante para eles. Então, assinala isso aí, porque isso cai na prova. Legal? Agora vamos para 16, é pura sintaxe. Assinale a frase a seguir que se apresenta em ordem direta. Você lembra, no digital falava em ordem direta, ao inverso? Então, essa questãozinha de ordem da frase, ela é bem interessante, cai bastante na FGV, então a gente tem que saber. O que é a ordem direta? A organização sintática da frase. Você tem sujeito, verbo e complementos verbais. Essa seria a ordem direta. Quando a gente mexe nessa ordem, nós vamos ter a ordem inversa, por exemplo. Você vai ter outra ordem, mas não é a ordem direta. A ordem direta sempre facilita a leitura, há um problema de clareza, é mais clara a frase que usa a ordem direta. Então, é pura sintaxe, você tem que achar sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo. Essa é a brincadeira. Legal? Então, o verbo estará à esquerda, o sujeito à esquerda e o verbo à direita. Então, olha lá. Deus manda comida. Quem é que manda a comida? Deus. Sujeito manda verbo, objeto direto, comida. O diabo manda os cozinheiros. Mesma ordem. Diabo, sujeito, manda verbo transitivo direto, os cozinheiros, objeto direto. Você viu que as frasinhas são muito simples. Legal? Bem simplesinhas. Você viu que a sintaxe também é simples, são frases curtas. Então, não dá para reclamar muito da FGV em relação a isso, né? Ordem direta. Todos os trabalhos comendo passam depressa. Todos os trabalhos passam depressa se comermos comendo. Essa oração reduzida de gerúndio, que, aliás, orações reduzidas também é assunto que cai quase que exclusivamente na FGV. Legal? Orações reduzidas caem na FGV em reescritura de texto. Assinale isso aí. Tem que saber oração reduzida. Portanto, lá no meu curso que eu estou lançando, eu vou deixar na descrição do vídeo, lá para você entrar e se inscrever no curso, no módulo FGV, você vai encontrar orações reduzidas, eu vou discutir isso aí e fazer questões de orações reduzidas FGV. Então, se comer, né, todos os trabalhos, se comer, passam depressa.
ou se comermos, né? Tanto faz. Então, essa oração reduzida, condicional, ela tinha de estar no final, como ela está deslocada, por isso que ela está entre vírgulas, então ela não está na ordem direta, né? Difícil coisa é entrar em discussões com a barriga vazia. O que é? Coisa difícil é, primeiro substantivo, depois adjetivo, coisa difícil é entrar em discussões com a barriga vazia, né? Ou melhor que isso, né? Entrar em discussões com a barriga vazia é coisa difícil. O sujeito é entrar em discussões com a barriga vazia. Então a frase tinha que ser começada dessa maneira, né? Entrar em discussões com a barriga vazia é coisa difícil. Essa seria a ordem direta. Legal? Então aqui você tem um predicado nominal, um verbo de ligação. É a mente que enriquece o corpo, né? A mente é que enriquece o corpo. Quem que é? A mente é que enriquece o corpo. Então, a mente, sujeito, tinha que vir no começo do período. Se os sentidos mentem, nossa razão é falsa. De novo, você tem uma oração condicional, a gente sempre usa essa condição no começo, é a oração subordinada, e o que diz a organização sintática da frase? Primeiro, oração principal, depois a oração subordinada. Então, você tem que reconhecer as orações principais, tem o processo de subordinação, a sintaxe externa, né? Nossa razão é falsa se os sentidos mentem. Então, essa oração condicional, ela é subordinada, sempre dentro da organização sintática da frase, primeiro a principal, OP mais OS, oração principal mais oração subordinada. Então, nossa razão é falsa se os sentidos mentem. Então, de fato, era a alternativa A. O que você achou? Difícil? Fácil? Vamos ver mais uma? Olha só. A número 5 da mesma prova, hein? Então você está vendo aqui que gramática cai. Há um assunto também inapelável que vai cair, é a coesão textual. Você viu lá no edital, coesão cai, uso de pronomes na coesão textual. Então, assinala, porque isso das 20 questões vai ter uma, pelo menos uma que vai tratar, você vai ver aqui, ó. Assinale a frase em que a identificação desse termo anterior está equivocada. Você está vendo que a FGV gosta muito de colocar errada, equivocada, né? A que não está correta. Legal? Isso é uma curiosidade, tá? Então, estamos procurando a errada, né? Da identificação. Então, o uso de pronomes, ou seja, elemento de referência textual, um pronome que remete a um antecedente. Então, anafórico. Sempre que a gente falar em remete a um antecedente, é uma anáfora, remete a um consequente é catáfora. Então, é coesão textual. Ora, se você entrar no meu curso, você vai ter uma aula de coesão textual com o emprego dos pronomes, né? Na prosperidade, nossos amigos nos conhecem, mas na adversidade somos nós que os conhecemos. Os são os nossos amigos. Quem que nós conhecemos? Os nossos amigos. Então, quem conhece, conhece alguém, quem conhece é os nossos amigos. O os retoma nossos amigos. Somos nós que conhecemos nossos amigos. Para você não repetir nossos amigos, né, você usa o pronome oblíquo, né, que os conhecemos. Aí ele está em ênclise, porque esse que atrás esse pronomezinho aí, isso é colocação pronominal. Aquilo que nos agrada em nossos amigos é a atenção que eles nos dedicam. O que retoma aquilo? Aquilo que nos agrada. Aquilo o qual nos agrada. Você vê que eu posso trocar esse que por o qual? Se eu posso trocar o que por o qual, esse que é um pronome relativo. E o pronome relativo, ele pega um antecedente, que é um substantivo ou um outro pronome. Então, agora nós estamos falando de pronomes relativos. Então, por isso que a gente tem que conhecer intimamente esses pronomes, são extremamente importantes em coesão textual, que é o emprego dos pronomes relativos. Legal? Então, lá no módulo FGV, você tem coesão textual e tem os pronomes relativos. Então, aquilo o qual nos agrada. O que retomam aquilo. Correto? Eu sei que o que é um pronome relativo e sei o conceito do que é pronome relativo. Ele retoma um antecedente pronome ou um substantivo. Eu tenho que conhecer o funcionamento do relativo. Quem vai fazer concurso público tem que ter muita intimidade com o pronome relativo. Então, vale a pena. Nascer, quanto mais velho você fica, mais fácil é chutar a sua idade, a idade de você. Então, sua retoma o você, o sua é o possessivo, né? A idade de você, a idade do fulano, a idade de você. Né? Perfeito, correto. Eu poderia dizer a idade de você. Em vez de repetir você, botei sua idade.
Né? Vou lhe dizer um grande segredo, meu caro. Não espere o juízo final. Ele se realiza todos os dias. Ele quem? O juízo final. Então, o que está errado em E? Agora, lá, de novo, vai aparecer o relativo. Ó. O Natal é a época em que as pessoas ficam sem dinheiro antes de ficarem sem amigos. Esse em que retoma Natal. Ora, esse em que retoma o substantivo mais próximo, no caso é época. Tanto é verdade que se eu trocar o em que, pronome relativo, antecedido pela preposição, pelo pronome primo dele, o qual, eu vou dizer, o Natal é a época na qual, e não no qual, na qual. Por que na em mais a? Porque feminino singular, para concordar com época. Então, o em que se refere imediatamente ao termo antecedente, no caso o substantivo época. De novo, pronome relativo, como você está vendo. Beleza? Então, o que você acabou de observar? Você viu aqui que não é nenhum monstro, as questões são possíveis, mas cai sim em gramática. Mas eu quero que você anote que, além da gramática, existem algumas coisas que são básicas para a FGV. A questão da compreensão de textos, nessa prova MPU, 4 questõezinhas, estejam certos disso. As questões de níveis de linguagem, vão cair 2 questõezinhas sobre isso, ela parece muitas mista, né, junto com outros temas, e as questões relacionadas à tipologia textual. Isso tem de saber na ponta da língua, isso está lá no curso. Eu vou deixar na descrição do vídeo, repito aí para vocês, o lançamento desse meu curso de redação com o módulo FGV de correção de exercícios para a prova objetiva, que eu estou dando para vocês, esse módulo presentinho, e eu tenho correção de redação feita por mim, nesse curso que eu estou lançando com valor promocional para a galerinha do MPU. Então, entra aí, dá um ok também no vídeo pro prof, recomenda pra galera, é importante isso aí. Tamo junto aí, galera. Obrigado.